Pessoal, me deram uma incumbência de tratar com vocês, onde o título da aula é Anatomia da Criança. E aí eu confesso a vocês que eu nunca dei essa aula. Opa, temos uma gafe aí, né? A medicina aqui é do terceiro período, amigo. Não é do primeiro, não. Tendo em vista este erro, eu faço questão de retificar. Hein? Aqui é terceiro, amigo. Bom, então, pessoal, é assim, inusitado o título dessa aula, porque eu, quando leciono anatomia humana, e aí já vou fazer, dia 2 de agosto, 17 anos disso, nunca dei uma aula intitulada Anatomia da Criança. Mas, enfim, como é o PBL, né, e existem módulos, tem essa aula aí no meio, e eu fiquei quebrando a cabeça, né? Como é que eu vou fazer isso? Porque eu costumo falar da criança, das suas diferenciações, quando eu passo pelos diversos sistemas ou segmentos do corpo humano, sempre faço um comentário quando é pertinente à criança. Claro que a gente logo pensa, quando fala de anatomia da criança, eu penso logo em quê? Órgãos menores, uma musculatura que ainda está se constituindo sob o aspecto do tônus, né? Mas o que chama logo a atenção é o esqueleto. O esqueleto é muito chamativo no momento desse. Eu sou das ciências morfológicas, né? Histologia, embriologia e anatomia. Eu sou da anatomia. Então, vocês sabem que eu sou muito exigente comigo mesmo e fico pensando, ora, os meninos, né, não querem ficar só vendo fontículo ou disco epifisial. Então, tentei trazer para vocês uma conversa diferente sobre a anatomia da criança. Né? Vamos lá, vamos ver aí se surte algum efeito. E aí, claro, eu sempre começo com generalidades, com provocações, para nós refletirmos. Olha o que eu coloco aí. O estudo da anatomia da criança nos faz refletir, nos faz pensar sobre como o corpo vai se transformando no decorrer do desenvolvimento, formando este desenho com formas e estilo próprio. Isso chega até a ser poético, né? A criança tem, sim, particularidades na sua anatomia. A criança nasce, com 3 meses ela está já procurando segurar o pescoço, daqui a um pouco ela senta, daqui a pouco ela fica em pé. Daqui a pouco ela tem as curvaturas da coluna vertebral fisiológicas constituídas, lá para os 8, 10 anos, assim, de verdade. E ela vai crescendo, né? Seus órgãos, seu cérebro, seu fígado, enfim, né? Vai se desenhando para constituir um adulto que tem que ser saudável. E é interessante, pessoal, que eu não sabia que ia dar essa aula, que essa aula é muito pediatria, com êmbrio, com neurodesenvolvimento, enfim. E a gente já conversou sobre isso, né, em outras aulas, a respeito de, nossa, como eu tenho que ter cuidado com o desenvolvimento da criança, né? Como eu preciso ter cuidado. Então, quando se faz uma análise das modificações pelas quais as crianças passam durante o desenvolvimento de seus corpos, desde a fecundação até a puberdade, né, confirma-se a frase: a forma é a imagem plástica da função. É algo que, desde que eu converso com vocês, eu comento, né? A estrutura vai dizer a função. Isso é o lema da anatomia. A estrutura prediz a função. Então, se eu tenho 5 dedos e eles são diferentes, é porque eles vão ter funções diferentes. Se eu tenho um ventrículo do coração todo trabeculado e com músculos papilares, é porque é próprio de exercer as funções. Fluxo sai
né, sob alta pressão, um turbilhonado. Se os dentes são em 4 tipos, é porque um corta, outro perfura, outro tritura. Então, a estrutura diz o que é a função. E na discussão do desenvolvimento da anatomia da criança, isso aí é muito, muito verdade. A anatomia da criança demonstra claramente que desde os aspectos de desenvolvimento no útero materno, né, ocorreram transformações morfológicas e ocorrem naturais que possibilitam o feto chegar à condição de neonato. E aí, claro, a gente pode parar um pouquinho aí e lembrar, caramba, os 3 primeiros meses intrauterinos, o sistema nervoso está se desenvolvendo, está pronto. Pronto sob que aspecto? Estrutural. Está pronto. Agora ele vai se desenvolver. Ele vai se desenvolver. Então, uma série de aspectos relacionados com o ambiente externo vão incidir naquele indivíduo, naquele feto, que está com o sistema nervoso pronto, com 3 meses, e que daqui a pouco vai se mexer, e que daqui a pouco vai perceber, entre aspas, coisas que ocorrem no mundo externo. Porque geneticamente já está definido o que vai acontecer. Uma musculatura vai se constituir, o esqueleto ele vai crescendo, enfim. Mas a gente tem o meio externo. Então, vamos lá. Esse conjunto de aspectos contribuem para que o feto chegue à condição de neonato. De neonato a lactente. Poderá atingir a idade escolar, poderá ser um pré-púbere, né? E chega à idade adulta, então, com a conformação corporal, cujos traços contidos no seu genótipo se expressam definitivamente no seu fenótipo, definido de indivíduo adulto. Então, neste percurso todo, da fecundação até o adulto, até o idoso, os profissionais da saúde, e aqui estamos com os médicos, têm um papel aí fundamental de pensar em quê? Nós precisamos ter uma sociedade saudável, né? Sob o aspecto quê? Biológico, psicológico ou psíquico e social. Então, começa de lá. Como tudo, começa desde o simples até o complexo. Todas estas mudanças são fisiológicas, proporcionam ao adulto jovem uma sequência de aprendizagens que preparam tanto o seu corpo como o seu psiquismo para a vida adulta. Eu achei muito especial esses fragmentos aí, vejam aí, é do Museu Virtual de Anatomia, da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Por quê, galera? Não se apega apenas à morfologia, à questão estrutural. A anatomia humana já mudou a sua ótica. E nós, professores, precisamos acompanhar esses pontos de vista diferentes. Não é chegar aqui e o esqueleto tem isso aqui, aí tem essa... Né? Não é só isso. E aí vejam que o interessante nisso tudo, essas mudanças fisiológicas proporcionam ao adulto jovem, que são vocês, uma sequência de aprendizagens. E essa sequência de aprendizagem prepara você, corpo e ser psíquico para a vida adulta. Então, quais são os jovens adultos que nós estamos preparando lá atrás? Sobre todos os aspectos. Porque geneticamente é tudo igual. Vai se formar, né? Com 3 para 4 semanas tem um sistema cardiovascular formado, já funcionando, formado entre aspas, né? E vem sistema nervoso, e vem a quantidade de músculos e movimento, nasceu. Isso aí todo mundo vai passar normalmente, né? Sob o aspecto do padrão, vai passar, todo mundo. Agora, quem vai ser esta criança? É disso que nós estamos falando. E aí nós estamos no mundo aí de Isabela Nardoni e desse gurizinho aí, o
Henri Borel. E aí, eu que sou da anatomia, quando eu escuto, o garoto sofreu 25 contusões, dentre elas, em todo o crânio dele, um fígado destruído, rim também, se eu não me engano, e pulmão. E aí eu fico pensando, cara, e aí? O pediatra em algum momento alertou, mas ninguém tomou uma atitude. E eu não estou julgando, nem o pai, coitado. Mas a criança deu sinais. E a gente tem que falar nisso aqui, porque que tipo de adulto está vindo aí? Porque é isso que vai constituir a sociedade. Nós temos aí cânceres sociais. E aí a gente precisa falar disso porque, olha só, eu peguei esse fragmento de um museu virtual de anatomia do curso de medicina, que está falando de psiquismo. Se eu tiver um bom percurso como criança, que é a fase que eu mais aprendo em toda a minha vida, e aí eu vou reduzir de 0 a 3 anos, o ser humano não aprende mais em outra época. Você aprende demais, é uma transformação sensacional de 0 a 3 anos de vida. E aí, muitas vezes, você, adulto jovem, é o reflexo da tua infância. Nossa, isso é profundo, né? Só que nós precisamos abrir os olhos para isso. E eu falei de Isabella Nardoni e Henri Borel, duas crianças de boa situação socioeconômica. Imagine aquilo que a gente não sabe. E muitos de vocês, com as oportunidades que a vida traz, com as reviravoltas, podem talvez ter relações com esse tipo de coisa. E é muito importante, muito mais do que elencar aqui alterações estruturais, é nós pensarmos, sim, numa criança que cresce saudável sob todos os aspectos para ser um adulto jovem, digamos assim, nem sei se esse conceito vale, mas normal, dentro de um padrão. O que é um padrão? Um padrão de um sistema nervoso, de um estado psíquico adequado, que é o quê? Saber lidar com todo esse bombardeio de estímulos que a gente recebe durante o dia. Isso é importante. Porque brotou, né, pessoal? Brotou uma série de transtornos de atenção e hiperatividade, transtorno opositor desafiador, o espectro autista. Tem muita coisa aí. Então, muito mais do que as estruturas, do que a morfologia, nós temos que nos apegar também às questões dos estados psíquicos. Não é um sujeito separado, né? Assim como a avaliação do crescimento da criança, a vigilância, olha a palavra que os caras usam. Isso aí é do Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, meus caros. Porque nos meus compêndios de anatomia, não tem um capítulo Anatomia da Criança. Então, eu fui procurar, né? A vigilância do seu desenvolvimento. Isso é uma palavra muito forte. Vigilância, claro, no sentido do cuidado, é parte essencial de um conjunto de cuidados que visam a promover uma infância saudável, visando um adulto socialmente adaptado e integrado. Notem, fontes diferentes, fontes distintas. Uma é um site, o pessoal da medicina constituiu lá a anatomia virtual. Tem um monte de foto de dissecação de criança. Sensacional. E o outro é um tratado de pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando a mesma coisa, sobre o cuidado com o desenvolvimento sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Para quê? Porque a preocupação é com o que vem depois. Um adulto socialmente adaptado e integrado.
adaptado e integrado. Sim, porque nós precisamos nos adaptar a tantos estímulos a que somos bombardeados. A pandemia, confinamento, ensino remoto. Ou você se adapta, ou você vai perder. E muitos estão preparados, outros não. E não é pecado, não é depreciativo que você não suporte. Mas você precisa lidar da melhor forma possível. Não suporta, procure ajuda, porque tem profissional para isso. Eu não tenho vergonha de dizer, eu, no final do ano passado, surtei. Fiquei muito mal, porque eu não me preparei, professor, para falar com o computador. E eu fiquei chocado, eu passei um ano assim. Chegou no final do ano, eu não suportava mais. Né? E acusei o golpe para um monte de pessoas. Falei, não estou bem, eu não estou bem. E não estava bem, realmente. A gente se conhece, né? Ou deveria se conhecer, para poder estar preparado. E eu toquei o barco, mas no final do ano eu já não suportava mais. Então, nós precisamos ser preparados para nos adequarmos, para termos interação, né, de forma integral. Essa é a preocupação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, os profissionais que atendem a criança devem estar habilitados para abordar com competência essa demanda por meio do conhecimento e não só da sequência natural biológica e não só da sequência natural das funções que vão se modificando. E o coração? O coração tem que ter lá a focinha oval, aquele forano oval tem que fechar, o ducto arterial tem que fechar, não pode ter comunicação entre os ventrículos, entre os átrios, as válvulas precisam abrir e fechar, né, completamente. E tudo isso você sabe realmente, né? Então, não é só isso, não é só a sequência natural da evolução da fisiologia. Mas vejam bem aí, fatores de risco que podem comprometer essa fisiologia. Assim como ter ciência das possibilidades de recrutar as intervenções devidas para reverter ou reduzir o prejuízo no desenvolvimento da criança. Cara, isso é muito sério, é muito profundo. Porque quem serão as nossas crianças amanhã? Tem gente que tem medo, entre aspas, de ter filho. Quer ter filho? Não. Tá por quê? Vai botar nesse mundo aí? Né? E a gente já está passando por um processo normal de algumas capitais, inclusive, que são normalmente mais estudadas, né? De que tem gente morrendo mais do que tem gente nascendo. Então, a gente precisa saber, porque a sociedade precisa avançar. E aí você pensa sobre todos os aspectos, inclusive econômico. Inclusive econômico. Então, há de se ter esse cuidado especial com a criança, desde que se descobriu. E eu já falei isso com vocês, acho que já. Né? Não sei se foi em grupo tutorial. Descobriu que está grávida, por que não encaminhar para psicologia ou para psiquiatria? É um estado novo. Mas eu tive 10 filhos. É um estado novo. É uma nova situação, é um novo contexto. Psicologia, psiquiatria. E mantém contato. O que é isso? Cuidado. Os cuidados. Estamos tendo um cuidado com a mãe e com o futuro. Eita, pulou demais. Agora pulou de menos. Doideira. Historicamente, pessoal, a preocupação do pediatra para com todos os aspectos de vida da criança, e não apenas a sua biologia, né, foi de evolução assim insidiosa, nunca rolou.
de verdade. Claro que a gente tem exceções. E antigamente, né, tinha um médico da cidade, aquele médico que cuidou da tua avó, da tua bisavó, do teu pai, da tua mãe, de você, dos teus filhos. E essa preocupação voltou com força total, né? Essa preocupação tem sido crescente, proporcional à necessidade de adaptação às crianças deste momento. É um mundo novo, é uma sociedade nova, são costumes novos, são desafios novos. E agora você vê em diversas fontes que dizem respeito à pediatria, esta insistente preocupação, necessidade de adaptação às crianças desse momento, dessa era, inseridas nas rápidas mudanças dos padrões culturais e sociais. Claro que um cara como eu, mais velho do que vocês, fala assim, olha, quando eu concluí meu curso, né, de fisioterapia lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu não sabia nem o que era internet. Já tinha, mas eu não entendia como é que aquilo podia ser. Né? Era 1997. E eu apresentei meu TCC naquela rodinha com as fotografiazinhas. Eu esqueci o nome daquilo. Enfim, com aquilo. E aí uma menina rica apresentou com data show. A gente, caraca! E aí mudou a ponto do professor estar aqui na frente do computador. E eu não estou vendo vocês, porque, né, como eu sempre falo, a apresentação não deixa. Mas eu sempre falo, se forem se manifestar, façam isso oral, e façam. Então, há esta preocupação, né, porque ela é urgente. Então, justifica-se aí a inserção cada vez maior do estudo do comportamento e do desenvolvimento dentro da comunidade acadêmica pediátrica. Olha que luxo, neurociência. Tem gente falando em uma nova especialidade da pediatria, comportamento e desenvolvimento dentro da comunidade acadêmica pediátrica, inclusive com incentivo a uma subespecialização e o incremento nas pesquisas dessa área. Né? Porque vocês vejam também, houve algumas evoluções, muitas delas despreparadas. Né? Em certo momento, a APAE, a Pestalozzi, principalmente a APAE, que é uma instituição de referência, muitas mudanças acontecem, e aí não, pega criança especial, coloca dentro da sala de aula regular. Mas aí você não prepara professor, você não prepara a escola, você não prepara nada. E continua sendo ali uma exclusão. E as outras crianças? E essa criança especial? E o professor? E a direção? E os pais? E as coisas no Brasil muitas vezes são feitas sem planejamento nenhum. Um dia desse eu vi a notícia lá de que o parlamento alemão negou a Angela Merkel, primeira-ministra, não vai fazer lockdown não. Por quê? Porque está em cima da hora, a senhora não planejou, está mal feito. Não, planeja de novo. País civilizadíssimo. Né? Embora tenha uma história que, né, não tem nada a ver. Mas é um país civilizado. Então, urge essa necessidade, pessoal, a respeito do desenvolvimento das questões dos fenômenos psíquicos associados às crianças. Então, eu venho falar de anatomia da criança com vocês, eu não posso passar em branco com o sistema nervoso, com questões que nós já conversamos em relação ao adulto. Pouco, né? Esparso, porque às vezes o tempo não dá. Mas se você for falar de comportamento, de cognição, de emoção, de humor, de estados psíquicos em geral, né? O termo desenvolvimento ele tem sido o mais utilizado realmente. Você pega as fontes bibliográficas, o desenvolvimento. O indivíduo nasceu, está pronto.
Aliás, ele está pronto desde o útero, sob alguns aspectos. E agora? Ele precisa desenvolver. Mas dentro do útero, galera, é diferente o desenvolvimento de uma criança, de um bebê, de um feto ou de um embrião que foi acometido por chikungunya, dengue, zika e uma que não foi. Um embrião ou um feto de uma mãe que se alcooliza, que usa drogas lícitas e ilícitas. E de uma mãe que tem todo o cuidado do mundo, a harmonia, uma mãe que sofre violência doméstica. Olha as diferenças. Desenvolvimento. Como vai ser o desenvolvimento? Que, repito, insisto, geneticamente todo mundo é igual. Vai passar pelos mesmos processos. Agora, como será o desenvolvimento? Então, tem sido bem utilizado este termo. Para quê? Para que você ali abranja os vários aspectos interligados que caracterizam a evolução dinâmica e não só estrutural do ser humano a partir da sua concepção. Né? Cada vez mais se preocupa com isso. Antes podia, uma tacinha de álcool, faz até bem para gestante, caracu para engrossar o leite. Né? Pode ser um copinho disso aí. Não, agora é 0 de álcool. 0. Não pode. Já está lá na pesquisa. E aí eu estou lá no doutorado, 1h30 aparece algo relacionado a álcool. Álcool, cérebro, comportamento, deficiências futuras, né? Deficiências no sentido cognitivo, de adaptação social, uma série de coisas. Não pode. Dentre outras drogas, né? Então, outros termos como maturação também concorrem. Estou no escuro aqui, né? Também concorrem para definir o significado desse processo de construção que resulta da interação entre influência biológica da própria espécie e do próprio indivíduo e sua história, sua biografia, seu contexto sociocultural. Muitos de vocês, se não todos, devem ter perguntado: como é que esse cara faz isso com a criança? E vocês viram mães anteriores reclamando. Aí eu vou pensar muito criticamente. Mas por que essas mães lá atrás já não denunciaram? Talvez Henrique Borel estivesse aqui. Mas isso é uma questão social, é para refletir. É para nós entendermos de onde é que nós estamos. O que se passa na cabeça desse cara? Ele é saudável? Eu não fui estudado, né? Mas eu dei uma mexidinha. Ele é filho de um coronel da polícia que se tornou político e é corrupto e é investigado. Mas é só isso, Luciano? Não. Só informação. Porque nós precisamos saber disso aí, ó. A história do indivíduo, a biografia do indivíduo, o contexto sociocultural. Porque nós falamos assim, a criança precisa ser estimulada. A criança na favela agora está sendo estimulada aqui. Nas grandes cidades, aí para o sinal, algumas em determinadas localidades a se prostituir, outras aí para o lixão, catar os resíduos. Então, questionamentos diversos. Essa coisa às vezes passa de uma vez, é uma doideira. É importante enfatizar, é isso, né? É importante enfatizar que, embora a carga genética seja, sim, um fator dominante, o desenvolvimento humano emerge a partir da interação com os fatores ambientais. É a tal da epigenética. Sim, senhores, eu tenho, sim. Né? Eu tenho as questões genéticas atreladas ao meu ser, mas eu tenho fatores ambientais que podem fazer com que eu não expresse alguns fatores genéticos. Estamos aqui em que? Talvez em, não sei, 100 e poucas pessoas. Pode ter gente aqui esquizofrênica.
mas que nunca expressou. Tem lá na carga genética, mas nunca expressou. Então, a nossa estrutura de saúde escolar, o tal do contexto sociocultural, qual é, né? Qual é esse trajeto? Então, quando eu falo que o desenvolvimento humano emerge a partir dessa interação com os fatores ambientais, aí nós concluímos que é fundamental que ocorra uma ampla e adequada variação de estímulos e experiências para favorecer o potencial. Que Aristóteles já falava isso. Todos têm um potencial de inteligência. Todos têm potencial para coisas magníficas. Agora, qual o seu contexto? Qual a sua caminhada? Como você foi estimulado? Quais experiências você vivenciou? Porque hoje a gente sofre muito com ansiedade, né, pessoal? Então, aí uma febre de questões relacionadas com ansiedade. Eu estou ansioso. Por quê? Porque eu estou fazendo uma projeção. Eu não estou saboreando o momento. Eu estou sofrendo algo que ainda não ocorreu. Por que as pessoas estão assim? Por que muitos de vocês estão assim? Com prova, né? São questões inerentes ao nosso subjetivo. As experiências que nós tivemos, aos estímulos variáveis ou constantes que nós tivemos, essa caminhada de contexto, de circunstâncias socioculturais. A nossa biografia. Então, quem foi você lá atrás? Você mudou? Está mais feliz? Né? A gente se preocupa com isso em relação à criança. Os pediatras estão preocupados. A neurociência está preocupada. Né? Biologicamente falando, o sucesso do desenvolvimento depende da integridade dos diversos órgãos do corpo humano e sistemas. Eles têm que coadunar, né? Harmonizar as suas funções, claro, com uma estrutura, né, íntegra. Eles vão harmonizar em suas funções, eles vão sistematizar e se condicionar com, principalmente, o sistema nervoso, que é o comando. Mas não é só o comando fisiológico, não é só o hipotálamo mandar a hipófise liberar o hormônio tal, não é só isso. É mais que o hipotálamo, a gente tem algo sobre o hipotálamo, né? Então, participa aí de toda a ordenação funcional, da coordenação das nossas funções, mas não é só mandar fazer. Não é só isso que o sistema nervoso faz, não é só isso que o cérebro faz, né? Então, tem aí componentes de comportamento, de emoção, de cognição. Relembrando, a cognição, a sua capacidade, a sua habilidade de, em sendo estimulado, você saber processar essas informações muito bem processadas, é uma análise daquilo que te estimulou e você elaborar as respostas apropriadas. Difícil fazer isso, né, muitas vezes. Mas é por que é difícil? Tá desabituado a fazer dessa forma? Porque aí muitas pessoas falarão, eu sou tranquilo, o fulano é muito tranquilo, nossa, ele tem uma calma para resolver as coisas, que bom para ele. E muitas vezes a gente entra na síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não é flexível. Biologicamente, então, lindo, órgãos funcionando bem, sistemas desempenhando bem suas funções, tá tudo certinho com o sistema nervoso. Não é só isso, né, pessoal? Imaginem de uma criança. E eu penso assim,
Nossa, o cavalinho quando nasce, um espaço aí para ser bem pessimista, de 40 minutos a 2 horas, o cavalinho nasceu e já está em pé andando. Se a gente botar um bebê sozinho, ele vai morrer. Extremamente dependente. Cavalinho não, levantou. Já está andando, já está lá mamando na mãe. O bebê, se você abandonar, mas é só uma questão de reflexão. Então é importante salientar aí, pessoal, claro que vocês sabem disso, que o tecido nervoso exerce, né, o seu poder e ele cresce, ele amadurece, sobretudo nos primeiros anos de vida. É interessante você pegar uma criança de 0 a 3 e uma criança de 4 a 6 e de 6 em diante. Como mudam? Mas de 0 a 3 é fascinante. Para pensar. De 0 a 3. Ele sai de um estado totalmente dependente. 3 aninhos ali, tem criança já que mente, conta uma mentirinha. Olha a evolução. Nisso tem o quê? Segura a cabeça, senta, engatinha, rola, anda, corre, pula. Então, nesses primeiros anos de vida, a criança é mais vulnerável aos agravos da natureza. Ela é muito dependente, muito vulnerável, me perdoem, né? A natureza diversa, a natureza complexa dos estímulos que a gente sofre. E as adversidades das condições ambientais que podem ocasionar prejuízos relacionados aos processos em desenvolvimento. Falávamos hoje de vacina no tutorial e teve um momento de discutir a questão do medo da população. Você pode definir a vida de uma criança se você não a vacina. Você pode definir. Então, a criança é vulnerável. Por isso que ela é chamada de incapaz, juridicamente falando. E, hora e meia, a gente vê umas notícias assim, né, bizarras. O pai foi trabalhar, mas esqueceu que a criança estava no carro. A criança morreu dentro do carro. 2, 3 aninhos. Esqueceu. Tanta coisa na cabeça. Ninguém está aqui para julgar. Esqueceu a criança no carro. Por outro lado, pessoal, devido à grande plasticidade que dispõe, né, o tecido cerebral é plástico, tem a capacidade de se modificar estrutural e funcionalmente. E justamente nessa época, a criança, é claro, melhor responde aos estímulos que recebe e às intervenções, quando necessárias. Uma frase que hoje em dia é muito falada: educada a trabalho. Educada a trabalho. Então, tem uma amiga que ela reclama, né? Esse ano, fulaninha está com 6 anos e dorme com fralda. O que eu faço? Ensina. Às vezes é muito, né, é trabalhoso você cuidar da criança, verificar uma série de coisas que dá trabalho. Questão de ingesta de água antes de dormir, a questão de acordar de madrugada com a criança, ensiná-la a ir ao banheiro, os rituais para se dormir na hora certa, né? Porque a gente vai lembrar da melatonina, do sono, dos núcleos da RAF, da saúde mental. Então, dá trabalho educar? Dá trabalho. Dá trabalho. São questões aí diversas. A criança está pronta para aprender. Está pronta para aprender. E aí, o que você vai ensinar para ela? Domingo eu estava passando os canais, estava difícil. Aí no Fantástico, um cara que era criminoso na Inglaterra, na Irlanda, na Grã-Bretanha. Era criminoso, cara. E aí, aí virou um triatleta, um Ironman.
Quem tirou ele dessa vida? Carcereiro, era um profissional da educação física, viu que o cara era bom, o cara fazia muito exercício de remo, bateu recorde dentro da prisão. Aí conta a tua história. Rapaz, eu nasci e cresci no meio de bandido. O pai dele era um bandido famoso, o tio, não sei quem, preso. E aí encontra alguém que... E aí muda. Então, a criança precisa de estímulos, responde bem aos estímulos, às intervenções, mas que estímulos e que intervenções foram essas? O estudo do... Aí está aí, pessoal, das coisas que eu estou comentando com vocês, da fonte, tá? Que é o Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. O estudo do desenvolvimento compreende alguns domínios de função interligados. E aí você tem função sensorial, função motora. Geralmente você, né, dá uma partida aí. Função motora grosseira, funções motoras mais finas, da linguagem. Linguagem faz você ser compreendido pelo outro. O outro entende você porque você se expressou bem. E aí eu vejo as crianças aqui, ó. E o desenho, e tá gritando, e tá se irritando, e tá sozinha ali. Tem criança que não fala nada. Linguagem é uma das nossas capacidades, é desenvolvimento. E muita gente caladinha aí, muita criança calada, reclusa, é só no videogame, não interage com a família. Aí, social, adaptativo, emocional e cognitivo. Mais uma vez, meus caros, olha com o que a pediatria está se preocupando. Não é só com perímetro cefálico, com a estatura, a obesidade, tem mais do que isso. A obesidade já é uma coisa assim, por que está obesa essa criança? Por que essa criança está com triglicerídeo alto? Tempo desse a minha filha, com 6 anos de idade, com triglicerídeo alto. Tem porquê? Tem. Tranquilo de elencar. Por que a criança está assim? Né? Social, adaptativo, emocional, cognitivo. Que adulto estamos preparando? Esses elementos aí compreendem o objeto de estudo do desenvolvimento. Não é só mais... Tudo bem, a gente tem que ver, a função cardiovascular está legal, tem problema congênito valvar, cuidado com as doenças reumáticas, febre reumática aí, furúnculo que aparece, a imunidade está baixa, é um problema de pele, é bactéria, é contato com... Uma série de coisas biológicas, ótimo, mas não pode deixar o psicossocial para trás. Esses domínios influenciam-se entre si, claro, conversam, e tem como eixo integrador a subjetividade. A subjetividade. Função de dimensão psíquica. Isso é sensacional. Caracteriza-se, né? E particulariza-se, né? Pela singularidade de cada um de nós. Nós temos o nosso eu social. Nós temos as nossas habilidades de lidar com os estímulos diversos que o ambiente nos traz. Mas também temos a nossa subjetividade. Subjetividade é algo singular, é algo particular, é algo individual. Individual. E é muito bom falar sobre isso, porque normalmente eu só falo sobre isso quando eu estou lá com a psicologia. Eu leciono para psicologia também 17 anos, por isso que eu me apaixonei pelas neurociências. Individualidade. Porque, segundo alguns filósofos e neurocientistas, nós somos sozinhos. Ponto. As decisões que você toma hoje como adulto, é você quem vai ter as consequências. Você pode até fazer mal para o outro, mas isso vai ter consequência para você. São suas decisões, você quem sofre, você quem vai morrer.
subjetividade. E na hora que você está sozinho, que você sai do barulho da rotina, você está em paz? Muita gente não está conseguindo dormir, porque a cabeça está lá pensando em quê? E aí, se não está dando conta, procure ajuda. E aí eu fico pensando, poxa, e as crianças? Né? Eu tenho 2 meninas, já falei isso para vocês. Uma vai fazer 11 agora em maio, e a outra vai fazer 17 agora em maio. Não tenho contato com elas. E aí a gente podia conversar aqui a vida toda. Mas aí também eu escuto problemas do lado de lá. Problema na escola, problema de desempenho, problema em casa. Enfim, alguns de vocês de repente podem, se não passarem por isso, podem conhecer casos a respeito. Pessoal, e aí é claro, né, depois dessa provocação, né, usando de muita condição psíquica, né, buscando realmente fazê-los refletir, fazer-me, né, e interessante que harmonizou justamente com esse momento aí, que eu sou apaixonado por criança, e ver uma notícia dessa, o do Nardoni eu já me lembro até hoje, aí vem esse garotinho também, fora os outros que a gente não sabe. E o crescimento pós-fetal, né? Então aí a gente conversa um pouco sobre as partes biológicas também, como eu falei para vocês, chama muito a atenção na estrutura da criança a questão esquelética, desde que ele é um recém-nascido e que ele tem um crânio próprio para o parto vaginal. Vaginal é estreito, eu preciso ter um crânio próprio para isso, flexível. E também preciso ter um crânio flexível para que meu cérebro cresça. Por volta dos 6 anos de idade, o seu cérebro já tem 75%, né, da capacidade, do tamanho que ele vai ter quando você for um jovem adulto. 75, 50, desculpa a imprecisão, mas é bem nesse patamar aí. Com 6 anos, a criança, aquele que você acompanha, normalmente ele dá uma acalmada. Claro, salvo exceções, salvo circunstâncias extra, né? Porque tem questões familiares, separação, tem uma série de coisas aí. Mas, enfim, ao nascer, o menino mede em torno de 50 centímetros. A menina em torno de 49 centímetros. O que é isso? Médias, né? Pode ter menina de 52 centímetros e menino de 49. Mas isso aí é uma média, com variação mais ou menos aí de 2 centímetros. O peso, em média, 3,3 kg. Crianças nascidas com peso menor que 2.500, né, 2,5 kg, são denominadas de baixo peso. E entre 2.500 gramas e 3.000 gramas de peso insuficiente. O tamanho, ao nascer, pode indicar se um comprometimento ocorreu no final da gestação ou durante um período mais prolongado. Os pediatras ficam de olho em quê também, ginecologistas e obstetras? Na questão de não estar crescendo em comprimento ou não estar ganhando peso, né, para ver o que é que está acontecendo. E tem distintos caminhos aí. Eu não vou entrar nesses méritos, porque não sou pediatra, não tenho competência para falar. Aqui nós estamos falando de aspectos anatômicos, não é puramente, né? Mas, enfim, aspectos estruturais funcionais. O crescimento pós-natal pode ser dividido em 3 fases. Existe uma fase de crescimento rápido, mas também de desaceleração rápida, que vai de 2 anos e meio aos 3 anos de idade. Cresce assim, aí de repente dá uma estacionada. Uma fase de crescimento mais estável, com a desaceleração mais lenta. Vai até o início da puberdade. Depois dá aquela esticada, né? A fase puberal com estirão, caracterizado que é por um crescimento rápido, né, podendo atingir o pico. E aí com desaceleração posterior até atingir a altura adulta.
As meninas normalmente têm esse pico, esse processo de estirão, uns 2 anos antes dos meninos. Por isso que elas param de crescer um pouquinho antes. Mas isso, é claro, é média, né, um padrão, e existem as variações também, é claro. Em algumas crianças, observa-se um pequeno estirão entre 7 e 8 anos de idade. Isso é muito interessante também. Denominado estirão do meio da infância. A criança cresce em torno de 25 centímetros no primeiro ano, 15 no primeiro semestre, 10 centímetros no segundo semestre. É claro, pessoal, que eu sempre acho essa questão numérica muito exata para o corpo humano. Mas são médias, são padrões, né? Isso tudo é estudado, é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, tem este... né? Mas é claro que há uns desvios para baixo, muitas, né? Há uns desvios para cima. Depende de quê? Depende da diversidade, da qualidade dos estímulos que essa criança recebe. No segundo ano, é claro que daqui a um tempo, pessoal, nós teremos vários estudos a respeito de uma série de variáveis em relação às crianças, aos adultos jovens, aos adultos mais maduros, aos idosos, às gestantes que estão sendo aí acometidas pelo Covid. Os últimos 2 dias eu não li nada, porque eu estou muito pegado aqui com aula, mas a última vez que eu vi, gestantes estão sofrendo aí com a Covid. Então, no segundo ano, cresce aí de 10 a 12 centímetros. A partir do terceiro ano, o crescimento é entre 5 e 7 centímetros por ano, de uma forma que oscila um pouquinho, mas com um ligeiro decréscimo. É quase que uma estabilidade. Sempre levando em consideração as particularidades, o nível de estímulo. Então, eu falava dos trabalhos, né? Vão vir trabalhos relacionados as crianças cresceram, o nível cognitivo das crianças melhorou, piorou. Como é que vai ser a volta do presencial? Nós, adultos, vocês que estão estudando, eu que estou estudando, como é que vai ser quando a gente voltar à presencialidade? É um choque, né? Porque agora vocês, há um ano, fazem prova online, tem a consulta e tal, né? Aula, né? Essas discussões por meio remoto. E aí, na hora que voltar à presencialidade, você está preparado? Como dizia Louis Pasteur, gosto muito dessa frase, a ocasião favorece a mente preparada. Então, estarás preparado para voltar? Pensem nisso, hein? Como as medidas são feitas, pessoal? Isso aí eu achei muito interessante, é muito particular, né? As medidas são feitas de forma espaçada, durante muito tempo. Né? Nós sabemos que, culturalmente, procura-se médico quando está morrendo, quando a dor está demais. E o médico tem que ser procurado periodicamente, para que ele também tenha a possibilidade de acompanhar. Porque também, como é que ele vai acompanhar se não o procura? Ele vai na casa do paciente, ei, bora, consultório. Então, faz essas medições de forma espaçada durante muito tempo, né? E aí considerou-se o quê? Que o crescimento ocorresse de forma contínua. Está crescendo. Mas sabe-se hoje que, e está bem demonstrado pelas fontes de pesquisa, que ele ocorre com paradas e saltos, né? Essa observação, né, e o tratado fala disso, né? Pode parecer acadêmica. E tem que ser. Tem que ser científico. Como é que você chegou a essa conclusão? Porque foi demonstrado. Isso pode até ajudar a especialidade, a pediatria, né? E outras especialidades. Então, parece acadêmico e nós estamos no meio acadêmico e isso é muito bom, eu adoro. Mas com frequência o pediatra pode se deparar aí com períodos em que a criança não cresce.
E aí ele acha que, putz, por que não está crescendo? Porque tem esses momentos aí de êxtase no crescimento, né? Está demonstrado. E aí gera preocupação na família, no médico. É um estresse que, se você está munido do respaldo científico, não, olha só, você precisa trazer seu filho conforme as datas que a gente programa. Não traz só quando ele estiver doendo, né? Hoje em dia tem o WhatsApp, tem gente que vai lá, claro, tem médico que, poxa, generosamente dá o WhatsApp, médico, qualquer profissional, e aí o cara não vai à consulta regularmente. Nós precisamos ser educados para isso também. Isso é um problema o quê? Cultural. Né? Então, é uma série de situações aí muito interessantes em relação a isso. Como eu falei para vocês, geralmente a gente chama mais atenção, né, com a questão esquelética. A maneira mais adequada de se avaliar a maturação é por meio da radiografia da mão esquerda. Ixi, é mesmo? Não se deve radiografar as duas mãos. Repito, são aí recomendações da SBP. Né? Se você radiografa as duas, você pode aí alterar a imagem, distorcer a avaliação. Tirou da esquerda, pronto. Tirou da esquerda. O que você tem na mão? Um atlas radiológico para você verificar. Ah, aqui. Você verifica e faz ali a associação se a idade, se a cronologia de maturidade esquelética tá dentro dos padrões ou não. Então, recomenda-se a mão esquerda, porque tanto a avaliação com esse atlas de Grealish-Pyle, como o método de Tanner, foram elaborados com radiografias desse lado. Então, na ciência, tudo tem que ter um porquê. Normalmente, se usa mais Grealish-Pyle, esse método aí. Tem outros? Tem. E aí vocês vão puxar artigos científicos, né? Principalmente comparando Grealish-Pyle com outros. E aí, no final das contas, o Grealish-Pyle continua sendo realmente confiável. Então, esse aqui também é alemão, também é muito bom. Enfim, tem-se uma referência. O de Tanner, os relatos dizem que é muito trabalhoso. Então, você vai lá, tira o raio-x da mão esquerda do garoto, vê lá os centros de ossificação, né? Compara com o atlas radiológico, com essa referência e pronto. Então, é isso aí que está sendo falado aí no parágrafo. Né? O método Grealish-Pyle, o radiologista compara a radiografia do paciente com os modelos apresentados num atlas. Né? Olha, anatomia humana, que avalia qual idade se parece. Então, você consegue ali definir a relação de uma cronologia correta para a maturidade esquelética, me desculpem, ou não. A maioria das doenças atrasa a idade óssea. Mas aí, o hipertireoidismo, obesidade e hormônios sexuais aceleram. Olha a obesidade aí. Como o fechamento completo das epífises, né? Os discos epifisiais, aquelas áreas delimitadas nas extremidades dos ossos, que é uma área de cartilagem hialina. Aquilo ali, relembrando, informa-nos que o indivíduo ainda pode crescer, esse osso ainda pode crescer em comprimento. Então, se fecham, né? Se há uma sinostose ali, né? Fechou com o osso, aquela cartilagem, se fechou completamente, isso indica que a pessoa parou de crescer. O que esses métodos sugerem é o quanto ainda pode crescer. E se tiver lá a cartilagem epifisial, não é imperativo, não é obrigatório que, tem cartilagem epifisial, vai crescer. Não, é provável que cresça, se receber os devidos estímulos. Ô, professor, uma dúvida. A questão traz, o meu irmão fez esse exame, esse raio-x da mão, né?
porque os treinadores dele pediram para saber, levamos na endócrino, tudo. É feito um cálculo ou mede o tamanho da epífise? Como que é? Porque ele tem 16 anos e avaliaram ele como um crescimento de um menino de 14 ainda. E aí minha mãe foi tirar dúvida, né? A filha faz medicina, acho que sabe tudo. E eu não entendi como que eles fazem essa análise. Você saberia me responder? Então, com 16 anos, né, porque você geralmente faz com 16 anos, ele já está com os ossos todos, mas fez da mão esquerda? Foi da mão esquerda. Então Foi, tipo, tem uns 2 meses que ele fez. Uns 2 meses não, tem mais. Mas ele fez 16 anos e uns dias depois ele fez esse exame. Mas, tipo assim, não foi imperativo dele fazer quando fizesse 16. Acabou coincidindo o pedido com a idade dele, entendeu? Ele pratica o quê? Ele joga futebol e aí os treinadores queriam colocar ele na zaga. Para ele ser zagueiro, ele tinha que crescer muito. E aí eles pediram para decidir a posição dele no campo. Caraca, que legal, hein? Rapaz, os caras recorreram à ciência. Então, 16 anos. Ele tem. Você tem ideia da estatura dele? Deve ter, né? Então, eu tenho 1,74, ele tem um pouco a mais que eu. Eu acho que ele já passou de 1,80. Ah, então ele chamou a atenção da turma. A turma pensou: esse menino tem 16, tá com 1,80. Vamos ver se ele ainda tem centro de ossificação, né? Se ele ainda tem discos epifisiais para crescer. E fez da mão esquerda. Foi da mão esquerda. Então ele tem 16, mas está com uma ossificação de 14. O que isso quer dizer? Que ele ainda pode ser um adulto bem alto, viu? Sim, então, aí foi essa questão. A gente não sabia se fazia o cálculo ou só se analisava a questão do centro de ossificação mesmo, igual o senhor acabou de citar. Ah, é o centro de ossificação. Esse guri vai crescer, hein? Que Vai, Deus te ouça. E vai ser seja um irmão rico. zagueiro do Vasco, eu acho. Se Deus quiser. Então, até se vê nas fontes bibliográficas justamente isso. Você bota dois garotos de 7 anos e aí um tem uma tradução na sua maturidade esquelética tal. E o outro, por exemplo, o outro garoto de 7 anos tem uma ossificação condizente com o garoto de 5, quer dizer que esse vai crescer mais do que o outro, provavelmente. Então, se o rapaz tem 16 e tem sinais ósseos de uma ossatura de 14, se tiver um garoto de 16 anos também, ele vai crescer mais do que esse. Provavelmente, e como faz esporte, está estimulando o tempo todo metabolismo ósseo, muscular, articular, enfim, esse garoto vai longe, viu? Bacana, bacana, legal. Assim, pessoal, então justamente isso que foi colocado aí pela nossa estimada estudante, que eu não sei quem é, depois eu vejo o nome. O que esses métodos sugerem é o quanto ainda o paciente pode crescer. Os treinadores do rapazinho queriam saber, vamos ver se ele vai crescer mais? Porque um zagueiro, né, de 1,95, 2 metros, é o que há. E aí, para decidir onde é que o garoto vai. Isso é um belíssimo exemplo de planejamento que nós não temos no nosso país. Isso aí é uma exceção linda, maravilhosa. Quer dizer, você está preocupado com o posicionamento de um jovem e usa a ciência para poder... Isso é maravilhoso. Quem dera o Brasil inteiro fosse assim. Um país desse tamanho, muitas vezes, vem com menos medalha de ouro do que uma ilha como a Jamaica. Enfim. Então, pessoal, tendo-se dois meninos, é o que eu comentei com vocês agora, né? Tendo-se dois meninos da mesma idade, mesma altura, mas um com idade óssea atrasada, como o rapaz aí citado, e outro com a idade adiantada, pode-se concluir que o menino com a idade atrasada tem maior probabilidade de atingir a idade adulta com maior altura. Então, bacana, que Deus abençoe esse rapaz, que ele tenha aí sucesso no esporte. E aí, é claro, né, galera? Não posso deixar de mostrar para vocês
os fontículos, né? Fontículo anterior, fontículo posterior. É fontanela, não? Não, fontículo. Notem aqui também, pessoal, que o fontículo é um espaço entre os ossos do crânio. Né? Geralmente, isso aqui pode dar aí sinais de desidratação, de outras situações, hidrocefalia. E notem que o osso frontal tem uma sutura. Pode ser, né, que ela permaneça. Não vai alterar nada a funcionalidade, é só uma variação anatômica. Então, esses fontículos anterior e posterior, posteriormente, desculpe a redundância, tornar-se-á bregma e lambda, pontos craniométricos. Olha aí na região lateral, eu tenho de cada lado fontículos anterolaterais, fontículos posterolaterais. Eu tenho ao todo 6 fontículos, que ao final de 36 meses, todos devem estar já fechados. Esse fontículo anterolateral, posteriormente, será o ponto craniométrico denominado ptéreo. E o fontículo posterolateral, posteriormente, será o astéreo. Justamente astério, do grego aster, que quer dizer estrela. Se você pega ali a junção de temporal, parietal e occipital, o astério tem um formatozinho de estrela, aster. Olha aí, meu amigo. Então, o rapazinho deve estar com isso aí, ó, um disco epifisial ainda aberto. Significa a probabilidade que este osso tem de crescer em comprimento e ele se tornar um grande zagueiro, um zagueiro de seleção. E aí você fala, que exagero, eu tenho que pensar assim, né? E que esses jovens e essas crianças vão se tornar, né, ascendentes. Enfim, olha aí, ó, disco epifisial, tanto na fíbula quanto na tíbia. E aí, pessoal, eu trouxe problemas. E aí eu falo com essa mãe desse rapaz, cuidado, cuidem bem deste garoto que ele é uma joia. Por quê? Porque você tem ossos, e eu trouxe aí algumas situações, como o osso do quadril. O osso do quadril, pessoal, tem uma cartilagem em Y, lá no acetábulo, né, na cavidade que recebe a cabeça do fêmur. E olha a idade, fusão completa, 20 a 25 anos de idade. Então, inicia-se uma sinostose, ou seja, um preenchimento ósseo, né, por volta dos 15, 17 anos de idade. Até então você tinha ilho, pubis e isquio. Agora você tem osso do quadril, tá? Mas a cartilagem ainda está se fechando. Então, se eu tenho um atleta desse na minha mão, eu logo penso, eu preciso cuidar destas peculiaridades do crescimento dele. O osso do quadril ainda está aberto, então eu tenho que treinar com ele uma série de coisas que causem impacto. Então, eu vou treinar como saltar, como correr, eu tenho que ensinar tudo a ele. Eu tenho que colocá-lo adequadamente sobre os aspectos biomecânicos e cinesiológicos. O calçado dele tem que ser excelente, né? A superfície onde ele joga tem que ser excelente. Se não for, eu tenho que fazer um trabalho com ele de propriocepção para ele se adaptar às diferentes superfícies onde ele vai pisar, porque senão eu perco um atleta jovem. Por quê? Falta de ciência, que é o que normalmente nós temos no nosso país. Por isso que os meninos estão saindo cada vez mais cedo, meninos de 10, 11 anos, indo para a Europa, para o Japão, para a Ásia, para a Europa, enfim. E aí problemas, né? Eu sempre trago problemas. Então você vê aí um deles, displasia do desenvolvimento do quadril. Antes chamavam de luxação congênita do quadril. Displasia, ou displasia, né? Problemas na plasia. Plasia, formação. Então vocês veem aí, ó, olha a situação, principalmente aqui, cadê o acetábulo, né? Profundo para receber uma cabeça de fêmur. Então isso aí vai gerar o quê? Luxação de quadril. Né? Desde cedo, desde pequenininho, os pediatras fazem esse teste, né? A manobra de Ortolani, enfim, são questões relacionadas aí. Olha a síntese pública como está separada. E aí, meu amigo, quando começa, né, uma disfunção em um,
o corpo humano é uníssono. Esse aí também eu já vi, já tratei de criança assim, criança de 5, 6 anos de idade, com agravante da criança ter um sobrepeso, ter obesidade, né? A necrose vascular da cabeça do fêmur, doença de Legg-Pertz. Antes era doença de Legg-Pertz-Calvi, aí agora eu vejo assim. Mas eu prefiro chamar de necrose vascular da cabeça do fêmur. Olha a cabeça do fêmur. Isso dá uma trabalheira. Aqui, ó, tudo bem, o disco epifisial, aqui destruiu, necrosou. Aí você pensa, poxa, 5, 6, 7 anos de idade, aí uma prótese, para você fazer uma artroplastia dessa total de quadril, e aí? A prótese tem lá a sua duração de 15, 20 anos. Aí quer dizer, vai ter que fazer outra em certo tempo da vida. Então, normalmente, o que os médicos fazem? Eles fazem aí procedimentos adaptativos para que a criança, ao cessar o seu crescimento ósseo, aí sim o médico decide o que vai ser feito. É bem triste isso aí. Epifisiólise, também tive paciente assim, uma história tão boba, um garoto de 14 anos caiu jogando bola, sentiu muita dor, foi para casa, continuou chorando, passou um mês, num belo dia ele estava num culto com a mãe dele, chorou de soluçar, de chamar atenção, a mãe correu com ele para o hospital, depois ela reclamou comigo, o ortopedista foi grosso comigo, disse que a culpa é minha dele estar desse jeito. E aí, né? Um mês com quadro sintomatológico doloroso, epifisiólise trata-se de quê? De uma fratura justamente na zona de crescimento, no disco epifisial. E aí você tem um escorregamento. E aí, amigo? Você tem tudo para ter uma necrose de cabeça de fêmur, porque a vascularização é paupérrima para cá. Então, entra no mesmo estilo, né, da Legg-Pertz, da necrose vascular da cabeça do fêmur. Né? E vai colocar um parafuso, vai estabilizar, vai deixar crescer, aí perde-se um pouquinho do comprimento do fêmur, daqui a pouco coloca-se uma órtese no calçado do menino, e é bengala e tal, culmina numa artroplastia de quadril normalmente. Então, dores de cabeça, né? E achei bem bacana aí o cuidado desse treinador. Não tem jeito. Você tem ciência, recorra, que aí você vai ter um nível de segurança muito bom. Isso se faz em primeiro mundo. Muito bem. Aí eu queria, meus caros, dar uma perturbada em vocês aqui. Isso acaba de jeito e 30, né? Tem o que aqui no chat? Tá, é o Ellen. Bem, Ellen, eu pensei que fosse seu filho, eu não reconheci a voz, mas tá bom, vai dar tudo certo para esse rapaz aí, ainda mais que ele é do Vasco. Pessoal, eu queria... Pode falar, Ellen, você ia falar alguma coisa aí? Me senti mal agora que você falou que era meu filho, professor. Pelo amor de Deus. É só 4 anos de diferença, só isso. Nossa, depois que eu vi que era você, eu vi que você é novinho, não esquenta não. Pessoal, eu queria passar para vocês, dentro desse interim em que eu provoquei, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria e tantos outros setores da pediatria, um vídeo, não sei se vocês já viram, mas eu vou passar um trecho bem curtinho só para provocar vocês de que, se não viram, deem uma olhada. Trata-se de um documentário bem interessante, com neurocientistas de várias partes, né? Neurocientistas, psiquiatras, psicólogos, profissionais, enfim, que lidam com criança e com neurociência, e de partes diferentes do mundo. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui, então. Som. Vocês já veem a minha tela, né? Um senhorzinho aí. Sim. Sim. Agora deixa eu ver onde é que eu mexo para voltar aqui o filminho. Information, le système nerveux enregistre les vibrations de l'environnement. Autrement dit, même
che nasce è una specie di sorpresa per l'umanità. E secondo me è questo lo spirito col quale si debbono accogliere i bambini. I think the first few years is very much like building the frame of a house. So you're constructing the framework upon which everything else will develop. Babies learn more in the first 3 years of life than they will ever learn again. They learn more rapidly from 0 to 3 than they will learn from 10 to 13 or 20 to 23 or 30 to 33. A importância dos primeiros dias, essa preocupação da pediatria e da sociedade moderna, dos psicólogos, em relação a esse período de vida, se deve principalmente a uma fase crítica de desenvolvimento cerebral e desenvolvimento das relações da criança com a sociedade. There are critical periods in development where the brain's structures are just waiting for the environment to show how does this culture do things. What is forming in those early weeks and months? What is firing the baby's brain? It's nothing less than a sense of self. How does it feel to be me? How does it feel to be human? What is this? This life, what is this? That's what's forming our sense of self and our sense of the world. If you think of a newborn baby, the mother holds the baby in the hospital. You have a red, wrinkly little baby you're holding in your arms. They can barely hold up their head. And by 3 years of age, they can walk, they can talk, they even lie about some things. If they have cookie crumbs on their mouth and they were not supposed to eat the cookie and you said, "Did you eat the cookie?" They say, "No, I did not have any." So by 3 years old, they are engaged in some deception. They're engaged in empathy for others. If you hurt yourself, a little 3-year-old can come over and pat you on the shoulder and want to help you. So babies learn a tremendous amount in the first 3 years of life, and scientists all over the world are in a race to try to figure out how the young brain can learn so rapidly. It's very magical time and very important for the rest of life. 30 years ago, even philosophers and psychologists and psychiatrists thought that babies were irrational, they were egocentric, they were amoral, they didn't understand cause and effect, they couldn't take the perspective of another person. And in the past 30 years, our science has taught us that everything is exactly the opposite. Even the very, very youngest babies both know more and learn more than we ever would have thought was possible before. On a longtemps pensé, en Occident là du coup, on a longtemps pensé que le système nerveux n'enregistrait que lorsqu'il était complètement terminé, mature. Eh bien, en cours de transformation, il enregistre déjà. Évidemment, il n'enregistre pas les mêmes choses que ce qu'il enregistrera quand il sera mûr. Mais même en formation, le système nerveux enregistre les vibrations de l'environnement. Autrement dit, même les voies associatives fonctionnent avant même que le fœtus soit né. Komm her, Alfred, kleine Maus, was ist los? Ja, wo bist du? Wo bist du, Alfred? Nicht lachen. C'est-à-dire que même à travers l'utérus de la mère, le fœtus peut percevoir les vibrations des sons, à commencer par la voix de sa mère. Et donc tout ça s'enregistre, tout ça s'enregistre. In a full-term pregnancy, when a mom has gone to 40 weeks gestation, at birth that baby will recognize her mother's voice.
And she does that based on the experience of having heard her mom talk when she was still a fetus. A gente não está falando de um ser só biológico. A gente está falando de um ser integral, psicossocial biológico, mesmo quando ele está intraútero. O bebê ele nasce com competências sensacionais para enganchar o outro numa relação de investimento afetivo tremendo que esse adulto vai ter que ter. Ele tem um olfato que ele nunca mais a gente vai reconhecer no ser humano. Por exemplo, o bebê é capaz de distinguir o cheiro do leite materno entre centenas de cheiros. Se você puser um pouco de leite materno de um lado do bebê, da mãe dele, e de outra mulher, ele vai N vezes procurar o leite da mãe. Se você troca, ele acha de novo. Ele conhece a voz da mãe, ele conhece os batimentos cardíacos da mãe. Quando ela encosta a criança no peito, o bebê fica mais tranquilo, porque ele consegue ouvir um som que já é familiar. Baby come into the world with some what we call biases or preferences, and they use them in their development. Érico, cadê o bebê da mamãe? Cadê? A newborn baby already has a pattern for a human face. Very interestingly, when our babies are first born, they are looking for a pattern that has 2 eyes, a nose, and a mouth. It may be a very abstract face that they have in mind, but they have that pattern in their mind and it draws them to other people. And they have Muito bem. Já assistiram essa série, pessoal? Não conhecia não, professor. Eu também não, professor, mas está anotado aqui já. Achei legal. Começo da vida. Esse episódio aí é o Bebê Fantástico, mas eles mostram uma série de situações no desenvolvimento, na adolescência e tal, porque é muito o espectro de estudo dos neurocientistas, porque a parte funcional, biológica, nós sabemos, né, as modificações que ocorrem, mas estão muito preocupados, e vocês viram novamente a palavra, né, desenvolvimento. Estão muito preocupados com isso realmente. Algo, meninos, a se falar? Olha a Vitória aí, ó. Olha o Ellen aí, o Ellen vascaíno. Eu sou, professor, sofredora, coitada de mim. Somos, o Vascão ganhou, isso é que importa. E aí, galera? Nada? Maria Eduarda, Lara Romano, faz tempo que eu não vejo. Melise. De vez em quando é bom aparecer, né, professor? Com certeza. Dá lá da graça. Né, mesmo com essa cara amassada, a gente aparece. Vocês estão satisfeitas com vocês mesmos, né? Então, nada de cara amassada.